Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui de novo para falar para vocês sobre a Odd Veloce. Mas como vocês podem perceber, ela está um pouco diferente, né, do que ela vem original. Então hoje eu vou apresentar as mudanças que eu fiz, né, na minha, desde que eu peguei ela lá no meio de setembro até hoje. Então, primariamente, né, o que mais salta aos olhos nessa configuração que ela está atualmente, não tem como disfarçar, né? Ela tá com clipe de guidão, né, ou aerobar. Essa peça, ela tem um motivo para ela estar aqui, né? Na verdade, para mim, né, para o meu uso na minha bicicleta, ela tem dois motivos para ela estar colocada aqui no guidão. Basicamente, é uma peça que permite que o ciclista fique numa posição mais aerodinâmica, apoiando os antebraços aqui nessas almofadas e pegando com as mãos aqui na pontinha, né? Então, estando nessa posição, vou mostrar uma fotinha para vocês de como fica mais ou menos a posição dela. Você reduz a sua área frontal e fica numa posição mais aerodinâmica. Mas por que eu coloquei isso numa bicicleta que basicamente é uma quase gravel aí, né? Tem dois motivos, né? O primeiro, né? Talvez eu tenha que até me prolongar um pouquinho mais, contar um pouquinho de história, mas vamos lá. De novembro para cá, mais ou menos, eu acho que eu não comentei em nenhum momento em outros vídeos, mas eu me tornei atleta profissional, né? Posso até fazer um vídeo específico sobre isso, porque tem algumas peculiaridades, né? Eu não virei um atleta comum, eu não vou competir numa prova comum, né? Não, nem de speed, nem de mountain bike. Mas então, eu tenho saído para treinar basicamente. Então, eu tenho saído para treinar basicamente todo dia, né? E devido às peculiaridades, né? Eu sou uma pessoa de baixa visão. Eu tenho preferência para treinar sozinho, porque estando em mais pessoas, isso me atrapalha, porque eu não tenho basicamente a visão periférica. Então, e na frente também, se tem uma pessoa na frente fazendo vácuo, me atrapalha muito, porque eu só vejo o meinho, né, o miolinho lá. Então eu tenho saído muito para treinar sozinho, e estando sozinho é mais eficiente, né, mais proveitoso que eu fique numa posição mais aerodinâmica, uma vez que não tem ninguém para revezar o vácuo comigo. O outro motivo de eu colocar esse clipe aqui ainda é naquelas ideias de cicloturismo que eu tenho planos para essa bicicleta. Então, no esquema que eu estava organizando uma viagem, eu percebi que eu teria vários trechos, né, nessa viagem de asfalto, um asfalto tipo plano, sem subida, sem descida, sem nada. E que se eu pegar um vento não favorável nessas condições, eu posso perder muito tempo e acabar chegando de noite. E como eu já falei, sou uma pessoa de baixa visão e andar de noite para mim é totalmente inviável. Então, coloquei o clipe de guidão para poder ter um pouquinho mais de rendimento nessas situações de asfalto em que você precisa aumentar a média para chegar antes de escurecer. Outra coisa, né? Então, logo, se você tem uma Odd Veloce dessa ou se você já viu uma, deve ter percebido que o guidão também ele é um pouco diferente do que veio nela original. O guidão original dela é bom, eu gostava dele, mas o que ele tinha uma incompatibilidade com o clipe, porque ele era um guidão aero, né? Então o topo dele é achatado e o clipe precisa de um guidão redondo, né? Pelo menos essa parte um pouco mais larga, né? Essa parte redonda, grossa aqui. Outra coisa, né? Esse guidão eu acabei escolhendo ele por gosto pessoal. Eu gosto muito desses guidões anatômicos, que tem essa curvinha em S aqui embaixo, né? Então, eu sempre dou preferência para esse tipo de guidão. Aí eu vi esse aqui na loja lá, foi basicamente paixão à primeira vista. É um guidão que tem várias peculiaridades, além da própria curvinha, né? Ele
tem um pouco de back sweep. Se você olhar ele por cima, você vai conseguir ver que ele é inclinadinho para trás. Então ele é muito confortável de pegar aqui. E além de tudo, né, como é uma quase gravel, basicamente todo mundo que anda de gravel, obrigatoriamente, se você não anda com um guidão de flare, né, um guidão aberto para os lados, você sofre bullying, né? Então essa bike, ninguém pode falar que não tem flare. São cerca de 5 graus, é o guidão com menor flare que existe, eu acho. Ó, dá para perceber que ele é um pouquinho aberto para fora. Não vou dizer para vocês que eu sinto diferença, né? Se eu falar que tipo, o flare em si, para mim não fez muita diferença. Essa pegada no drop faz bastante diferença, porque eu particularmente gosto de usar o drop 100% do tempo quando eu ando na terra, né? No asfalto até uso em cima um pouco, mas a minha pegada principal é no drop, principalmente na terra. No asfalto a pegada principal tem sido no aerobar, até porque se você põe o guidão, né, o clipe de guidão, e não usa ele, né, ele deve pesar acho que 600 gramas aí, sei lá, no mínimo meio quilo aí, nunca cheguei a pesar ele. E ele tem toda essa área frontal aqui, todas essas disrupções, né, causa uma turbulência muito grande. Então se você não usa o clipe de guidão, se ele fica só de enfeite, né, de para-raio na sua bicicleta, o tempo todo que você não estiver usando ele está gerando arrasto e peso, né? Ele é um peso, que se você não está usando ele é um peso morto, e ele está gerando arrasto aerodinâmico. Então fica até uma dica, né? Se você for colocar um guidão, né, um clipe de guidão na sua bicicleta, só porque viu que eu estou usando, ou porque quer que sua bike fique bonita, parecendo que foi para o Inca Divide ou coisa assim, fique sabendo que, por exemplo, esse trambolho que fica aqui em cima, ele pesa provavelmente a mesma coisa, ou até mais, do que a diferença de um quadro de aço para um de alumínio, né? Ou um de alumínio para um de carbono. Então se ele for ficar só de enfeite, né, gerando arrasto aerodinâmico na sua bicicleta, eu diria que não compensa. A menos que você vá utilizar ele de verdade. Partindo um pouco mais para cá, né? A bolsinha, acho que vocês já tinham visto em outros vídeos. Outra diferença dessa bicicleta atualmente é o pneu traseiro. Então ela está com esse pneu Schwalbe, o Marathon, que é um pneu muito clássico, né? Um pneu basicamente lendário desse tipo de bicicleta de longa distância, cicloturismo e etc. Então é um pneu que tem uma durabilidade muito grande, então ele tem muita borracha, os sulcos dele são muito profundos. E ele tem, esse aqui é a versão mais simples, né? Não é a versão Plus. Então ele tem cerca de 3 milímetros de uma camada antifuro. Então essa é a característica meio que lendária dele também, de ser um pneu que não fura e que dura muito. Outra coisa que é lendária nele é o peso, né? É um pneu super pesado. Mesmo um pneu de speed desse deve pesar igual um pneu de mountain bike comum de arame, né? São cerca de 750 gramas num pneu de speed, né? Que é muita coisa. Mas no propósito que ele se propõe, né? Ficou até redundante. Ele provavelmente é um dos melhores que tem. E até uma coisa, um comentário. Muita gente fala que ele é um pneu que é pesado não só de peso, mas que gera um arrasto, né? No entanto, eu achei que ele rende mais até do que o pneu original da Odd, né? Que é esse Kenda, que é um pouco cravudinho, né? Esse aqui já tem uma banda mais lisa no meio e um composto muito mais duro, né? Então é um pneu que tem uma rolagem que eu achei que melhorou bastante. Aí você fala, mas por que você já trocou o pneu, né? Essa bicicleta não tem nem 6 meses. Pois é, fica até um comentário, uma crítica, né? Eu achei que o pneu Kenda, mesmo eu tendo feito o rodízio, né, pelo menos uma vez, ele durou muito pouco. Ele durou cerca de 1.500, 1.800 quilômetros aí. Até ele ficar quadrado assim, sem sulco nenhum na banda de rodagem, né? Pelo menos o traseiro. Esse aqui é o que veio originalmente na traseira. Eu troquei eles para frente quando deu mais ou menos uns 1.000 quilômetros. Aí o traseiro já gastou
Em 800 km já basicamente zerou. Outra coisa que eu troquei, a corrente, também achei que durou muito pouco. É meio que padrão, né, para corrente Shimano. E olha que eu sou enjoado, toda vez que eu chego em casa eu lavo, lubrifico, tá sempre bem limpinha, bem lubrificada e tal. Mas a corrente Shimano, pra mim, eu não gosto, não dura, né, pra mim. Então eu coloquei essa SRAM para experimentar, mas a minha preferência é a da KMC, aquela série X, né, X8 e tal, que pelo menos pra mim dura o dobro do que a Shimano durou aqui nessa bicicleta. Outra coisa, né, o pé de vela. Esse pé de vela aqui não é original, ele está numa configuração mais tradicional de Speed, que é o 5339. Eu particularmente prefiro nessa bicicleta a relação original com o 5034. Eu só tô com esse pé de vela aqui porque eu precisei do pé de vela original dela na minha bike de competição, que é a Tandem. E esse está meio que aqui para ocupar o espaço, né? E como eu estou andando basicamente só no asfalto agora com ela, ele me atende muito bem. Mas se eu for fazer uma viagem, por exemplo, que eu quero fazer para o Pantanal, eu talvez voltasse o pé de vela aqui, né? Que o pé de vela daqui é o único que serviria na Tandem por causa do comprimento do braço, papapá, e vários motivos lá. Mas enfim, numa viagem, um cicloturismo, eu voltaria o pé de vela original dela aqui, ou até mesmo colocar uma relação mais compacta ainda, né, um 4832, por exemplo. Uma coisa que passa despercebido, né, muita gente até já comentaram comigo em outro vídeo, que o freio traseiro da Veloci ele fica duro, né. Eu não tinha percebido, mas logo depois de um mês, mais ou menos, 2 meses de uso, eu comecei a perceber que ele fica duro sim. E também descobri o motivo, né? O cabeamento do freio traseiro da Veloci, ele é inteiro, né? Ele começa aqui no STI e vai o quadro inteiro, papapá, e chega lá na pinça. Então não tem cabo exposto. O que é bom, porque isola da sujeira e tal. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque você tem uma área de contato do cabo com o conduíte muito grande. Então isso, né, uma área muito grande, acaba gerando atrito, né? Um atrito muito maior do que se ele fosse só uns pedacinhos e o cabo passasse livre na atmosfera. Então, logo depois assim, eu tive que acabar trocando o cabo traseiro. Eu coloquei um cabo, basicamente o melhor que eu consegui achar, bem lubrificado e tal. E agora ela tem se mantido com o freio bem maciozinho. Mas, então fica a dica, se você tem uma dessa, já manda pôr um cabo mais top, pelo menos no freio traseiro, porque senão ela vai começar a ficar duro, né? Porque ele vem meio seco também de fábrica, ele não tinha muita lubrificação no cabo não. E aqui, né, fechando com chave de ouro, ou melhor, de titânio, as minhas modificações. Vocês podem ver que eu coloquei os parafusinhos de titânio da Aristop. Vou até deixar um link para vocês na descrição de onde vocês conseguirem eles. É uma fabricante nacional. E eu coloquei eles não por pura frescura, né? Que não vou dizer que não afetou a minha decisão, mas que não foi o único motivo. Mas que como eu estava utilizando muito o clipe, né? E meu suor acabava pingando bem em cima da mesa. E a mesa também não é mais original, né? É uma mesinha Ritchey, que aí foi colocado por pura frescura mesmo, porque ela tem a mesma medida da original. Então eu acabava pingando o suor muito em cima aqui, mesmo sendo inoxidável, pelo menos eu acho que era inoxidável, deveria ser pelo menos, acabava ficando esbranquiçado, criando uma crosta de corrosão. E sei lá, eu tava achando meio esquisito aquele negócio, então coloquei esses parafusinhos de titânio aqui. Não vou dizer que não foi frescura, porque... Mas fica bonitinho, ó lá. Não vou dizer que foi por causa de peso, né? Não... Aparentemente, se você olhar o resto da bicicleta, o peso não parece ser uma questão muito relevante na configuração dela. Mas, pelo menos eles são mais resistentes à corrosão. Talvez eu ainda troque esses 4, né? Porque eles também acabam levando
pingo de suor, mas eles estão de boa por enquanto. Esse aqui é de alumínio, né? Porque esse não recebe tanto esforço, então o de alumínio dá conta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não posto nada, mas vou tentar voltar agora a publicar mais vídeos. A minha rotina está bem corrida. Até se vocês quiserem saber mais sobre a rotina minha agora sendo atleta profissional, deixe nos comentários. E é isso, pessoal. Obrigado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas publicações. Valeu e até mais!